A xícara de café que você acabou de tomar é uma mentira. Eu sei que você sente que ela te dá superpoderes, que o seu cérebro liga instantaneamente e que o mundo finalmente faz sentido depois do primeiro gole. Mas a verdade é muito mais sombria do que isso. O café não te dá energia de verdade. Ele é, na verdade, um empréstimo químico com juros abusivos que o seu cérebro vai cobrar caro em apenas algumas horas. Para entender como o café te destrói, você precisa entender como o cansaço funciona dentro da sua cabeça. Imagine que o seu cérebro é um grande escritório que produz uma substância chamada adenosina durante todo o tempo em que você está acordado. A adenosina é como se fosse o lixo ou a poeira do cansaço. Quanto mais tempo você passa acordado, mais adenosina se acumula no seu sistema. Quando os níveis ficam bem altos, essa substância se encaixa em receptores específicos no seu cérebro, enviando um sinal claro para o seu corpo dizendo que você está exausto e precisa dormir. É um sistema perfeito de autorregulação. O problema começa quando você coloca a cafeína na jogada. A molécula de cafeína é estruturalmente muito parecida com a molécula de adenosina. Elas são quase gêmeas. Quando você toma o seu café, a cafeína corre para o seu cérebro e ocupa os lugares onde a adenosina deveria se encaixar. É como se fosse um jogo de cadeiras elétricas, onde a cafeína rouba o lugar do cansaço. Por causa disso, o sinal de sono nunca é enviado. Você se sente alerta, focado e cheio de vida. Mas aqui está o grande truque sujo da biologia. Enquanto a cafeína está ali, sentada na cadeira, bloqueando o receptor, o seu corpo não para de produzir a poeira do cansaço. A adenosina continua sendo fabricada e começa a se acumular do lado de fora da porta, como uma represa que está prestes a estourar. O seu cérebro está gritando que precisa descansar, mas você simplesmente desligou o alto-falante. Esse é o momento em que você se sente no topo do mundo, mas é uma ilusão perigosa. Cerca de 5 ou 6 horas depois, o efeito da cafeína começa a passar. O fígado começa a processar essa substância e ela vai abandonando os receptores um por um. É nesse exato momento que a represa quebra. Toda aquela adenosina que ficou acumulada durante horas, esperando uma chance de entrar, invade o seu cérebro de uma vez só. É o que os cientistas chamam de queda da cafeína, ou o famoso crash. De repente, você não está apenas cansado. Você está absolutamente destruído. O seu nível de energia despenca abaixo do que seria o normal, e a sua primeira reação é o quê? Exatamente. Tomar outra xícara de café. Esse ciclo vicioso cria uma dívida de sono crônica que você nunca consegue pagar. Mas o estrago não para por aí. O café também mexe com o seu sistema de alerta de sobrevivência. Quando você consome cafeína, o seu corpo entra em um estado de luta ou fuga. Ele estimula as glândulas suprarrenais a liberarem adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse. O seu coração bate mais rápido, suas pupilas dilatam e a sua ansiedade sobe. É por isso que, depois da terceira ou quarta xícara, você começa a sentir aquele tremor nas mãos e uma sensação de aperto no peito. Você não está produtivo, você está apenas em pânico químico. E se você tem o hábito de tomar café logo que acorda, você está cometendo o erro mais grave de todos. Nas primeiras horas do dia, o seu corpo já produz naturalmente uma descarga enorme de cortisol para te despertar. Ao jogar café por cima disso, você cria uma tolerância absurda. O seu cérebro entende que não precisa mais trabalhar sozinho e passa a depender totalmente da substância externa para funcionar. É por isso que muita gente sente que não é ninguém antes do café. Você literalmente sequestrou a química natural do seu despertar. Além disso, existe o problema do sono de má qualidade. Mesmo que você consiga dormir depois de tomar café à tarde, a cafeína ainda está no seu sistema. Ela tem uma meia-vida de cerca de 6 horas. Isso significa que, se você tomou um café às 6 horas da tarde, às 10 horas da noite, metade daquela cafeína ainda está fritando o seu cérebro. Você pode até apagar, mas o seu sono não será profundo.
Você não vai atingir os estágios de restauração necessários para limpar as toxinas do cérebro. O resultado: você acorda se sentindo um lixo no dia seguinte e adivinha qual é a primeira coisa que você procura? Mais café. Para quebrar esse ciclo de destruição, a ciência sugere uma técnica simples, mas difícil de executar. Você deve esperar pelo menos 90 minutos depois de acordar para tomar a sua primeira xícara. Esse tempo permite que o seu corpo processe a adenosina que sobrou da noite anterior de forma natural e que o seu cortisol faça o trabalho dele. Se você der esse tempo ao seu organismo, a queda de energia da tarde será muito menor ou nem vai acontecer. O café deve ser uma ferramenta estratégica, não uma muleta de sobrevivência. Quando você entende que ele é apenas uma máscara para o seu cansaço e não uma fonte de energia, você começa a ter o controle sobre a sua mente de volta. Se você sentiu que esse vídeo descreveu exatamente a sua rotina e agora está olhando para a sua caneca com desconfiança, deixa um comentário contando quantas xícaras você toma por dia e compartilha esse conhecimento com aquele seu amigo que vive à base de expresso duplo. Me segue aqui para mais segredos sobre como o seu corpo realmente funciona.